Olá, querido aluno, começando agora a nossa pesquisa, né, de, de aprender um pouquinho como a gente vai transitar na busca de informação científica, né? Não dá mais para a gente achar, ler qualquer coisa, então eu preciso de informação científica, então vamos lá. Vou compartilhar aqui primeiro a primeira página que eu vou mostrar para vocês é a página da Florida Christian University. Então, dentro da página da FCU, a gente tem várias informações, mas aqui na parte de recursos, eu vou colocar ali biblioteca. Então, vai me levar para uma página aonde eu vou ter as informações sobre os bancos de dados online, né, que a FCU tem. Então, aqui tem o Cielo, diretório, biblioteca de periódicos eletrônicos, sumário, tem várias indenizações, base de dados que eles têm acesso livre, né? Então, aqui tem bastante estudo online, curso de formação. Então, acho que é aqui mesmo, nessa informação. Recursos seria o quê? Recursos. Plataforma, não. É bem aqui na parte da biblioteca, né? Então, aqui a FCU seria a nossa primeira opção de uso da biblioteca, ok? Mas agora vamos usar as páginas propriamente ditas. Vamos começar aqui pelo Cielo. O Cielo é uma base de dados pública, né, onde a gente vai ter é uma base de dados de periódicos de várias áreas. Vamos colocar aqui uma empresa familiar. Empresa familiar. Vamos ver o que vem no Google Acadêmico. Então, olha só, né? Índice associado, risco, no estudo de uma família brasileira, né? Uma casa família business, né? Uma empresa familiar. Parceria, empresa ONG, inovação social para desenvolvimento comunitário na Amazônia, alguns em inglês. E aí eu vou lá e clico aqui nesse artigo, né? Vamos ver. Não abriu. Por que será? Não abriu, minha gente. Mas também não mudou a página, vamos ver. Abriu, mas aí ele não compartilha, ele abre noutra aba. Então, peraí, deixa eu compartilhar outra aba aqui com vocês. Ele abre, ele passa para outra aba. Daí, eu preciso parar e compartilhar a outra aba. Aqui que abriu um artigo. Então, nessa página aqui que abriu, né, uma pesquisa, né, as regras de dependência, comissões e redução, né, problemas dentro de uma empresa, controle familiar e desempenho corporativo, o papel dos comissários independentes na redução de problemas de agência. Então, eu tenho aqui o resumo, o abstract, que é o resumo em inglês, as palavras-chave, o resumo, palavras-chave, a introdução, que a gente já falou bastante sobre a escrita da introdução, né? Esse artigo é todo escrito em inglês. Depois a gente vai ter revisão de literatura, aí os tópicos 2, o efeito do controle familiar e performance em companhias, efeito da moderação, da proporção dependente, você já vai ter vários. E aí vem a questão da metodologia, né? Então, da metodologia, depois, né, as variáveis mensuradas, a variável dependente, variável independente, a variável que modera, controle de variável, e aqui os resultados e discussão, né? Então, as discussões, as estatísticas, mas ok, o que eu quero mostrar aqui? Quando eu abro um artigo dentro do Cielo, publiquei, aqui, vendo esses pontinhos aqui, eu clico aqui, ele vai aparecer essa opção aqui, ó. Deixa eu ver se eu aumento para você ver. Tá vendo aqui? Como citar, parece ser um clips, como citar, aí eu clico, aí ele vai aparecer aqui, ó, as formas de citação, olha só. Vancouver, que vem por sistema de número, lembra?
Vancouver é quando tem númerozinhos no trabalho. American Psychology Association, que é a APA, né? E no caso, nós vamos botar a ABNT. Eu quero a ABNT também, Associação Brasileira. Aí ele me traz, ó, eu pedi a ABNT, ele me trouxe a referência certinha desse artigo em ABNT. Então, também o Cielo fornece as referências prontas para vocês. Então, isso facilita muito, né, gente? Como eu disse, assim, quanto mais artigos a gente estiver lendo, melhor vai ser, né? Vamos ver aqui outro. Vamos voltar lá no Cielo. Então, aqui eu tenho como filtrar a revista. O Cielo ele me dá várias opções da revista. Deixa eu parar online, tá bom. Então, o Cielo, ele vai me dar uma possibilidade de revista, ele vai me dar alguns filtros, se eu quiser colocar Brasil, todos, revistas, se eu quiser só em português, em 94, né? Filtrar, vamos ver. Parceria, gênero e papéis sociais na empresa familiar do ramo escolar, viajar da Ucrânia a Portugal com um passageiro clandestino chamado Covid-19, estudo de um caso crítico em interpretação telefônica, Portugal, ora pois, estratégia de internacionalização de uma empresa familiar. Então, tem que, esse caminhar aqui, dentro do Cielo, é essa forma que eu ensinei para vocês. Aí, abrindo o artigo, você tem lá a forma de citá-lo. Deixa eu ver se aqui aparece a forma de citá-lo. Compartilhar, métricas, não, não. Para citar, tem que abrir naquela página e aí tem a referência do artigo, tá? Então, Cielo, ok. Daí a gente tem uma outra página que é o Portal CAPS, que eu gosto muito particularmente. O Portal CAPS, a maioria dos artigos do Portal CAPS não são disponibilizadas, não são disponibilizadas livremente, você tem que pagar. Vamos ver aqui. Vou botar em inglês, porque daí ele vai me trazer artigos em inglês. Buscar por assunto. Não veio nada. Ah, veio aqui, ó, né? Acesso aberto. Ó. Quando tem esse negocinho aqui verdinho, ó, opa, então aqui, ó, o portal CAPS, que é um portal do Gov do nosso país, ele é uma plataforma onde tem indexado 64 mil resultados para parentalidade, pensa. Mas eu não sei onde é que está essa informação, mas tem milhares de revistas científicas do mundo inteiro indexadas. É uma base de dados paga, e normalmente universidades que têm mestrado e doutorado são obrigadas a oferecer disponibilidade para os alunos desse portal CAPS, e as próprias universidades federais. A última vez que eu soube, olha, faz uns 15 anos atrás, eram uns 80 mil que tinha que pagar, R$ 80, né, para a universidade ter acesso. Então, é um investimento alto, mas de extrema qualidade. Aqui você vê que está esse verdinho aqui, ó, em cima, é acesso aberto, ou seja, tem o acesso aberto, né, acesso aberto, acesso aberto. Vou ver se eu pego um que não tem acesso aberto. Aqui, ó. Esse aqui não tem acesso aberto. Olha que interessante. Ele mostra que é um acesso aberto, que foi revisado por pares, então, que é uma revista, tem aqui informações sobre o editor. Então, vamos ver essa aqui. Essa aqui é uma publicação aberta. Então, aqui tem o artigo, mas está só o resumo. Vamos ver. Ah, está aqui para baixar, ó. A referência, onde é que está o artigo? Disponibilidade, citação, menções. Vamos ver se eu consigo. Acho que ele abriu, não foi para outra página. Vamos ver. Se ele abrir. Abriu. Então, olha aqui, como ele é acesso aberto,
como ele é acesso aberto, ele abriu aqui, ó, outra página, e aqui no jornal de psicologia, né, Jornal da Europa de Psicologia, aplicado ao contexto legal. Então, aqui está o artigo, todinho disponível, ó. Introdução, ó, tá vendo uma introdução bem curtinha, aí depois duas dimensões, modelo teórico com estilos, com 4 estilos parentais, a ótica dos, aí vai falando, ó, tá vendo? Lembra que eu falei dos subtítulos? Ó, outro subtítulo, e assim vai chegando, né? Outro subtítulo, aí o presente de estudo, aí aqui eles começam falando mais do estudo que aconteceu. E aí os métodos, participantes e procedimentos, quem são os participantes, quais foram os procedimentos de coleta, as medidas, né, foram estilos parentais, foram medidos por vários, uma ferramenta de 20 itens, de medindo os estilos parentais, self-esteem, né, assim, ou seja, o que que eu tenho, o que que eu estou medindo, essas ferramentas, né, porque eu peguei isso para matar um pouco de saudade, porque foi que eu pesquisei no doutorado e no mestrado, né. É, aqui, então, autoestima, como, como acessar, então tem uma escala de Rosenberg, autoconceito, então autoestima, então aqui, ó, estilos parentais, autoestima, autoconceito, e os dados, né, como foram feitas as análises, os resultados das escalas, aqui todas, comparação entre sexo, idade, as diferenças entre sexo e idade em relação às amostras, estilos parentais, então várias informações. E aí a discussão dos resultados, né, mostrando o que que corrobora com esses dados discutidos na literatura. Então aqui, bastante coisa na discussão, e não tem considerações finais. Já, discussão já encerra, olha que interessante, discussão. Não tem, aí já vem as referências. Algumas revistas a gente vê um formato um pouco diferente em algumas partes, né? Mas aqui é disponível como aquele outro lá. Eu estou no portal CAPES. Estou no portal CAPES. Então, aqui, eu abri aqui, mas eu quero voltar. Vamos achar um que tenha acesso fechado. Ó. Aqui, ó, esse acesso aqui está fechado. Daí eu vou criar e vou ver disponibilidade. Aí ele vai me levar para esta revista. Aqui. Aí aqui, esse artigo tem o abstract e já acaba, ou seja, ele não tem o artigo todo disponibilizado. Aí se eu procurar aqui do lado, ele não tem nenhuma informação. Aí aqui tem, ó, opções de pagamentos, PDF, online acesso, US$ 56, 359, 30 dias de uso dessa plataforma. Então, é caro, né? Então, a gente tem que agradecer. Quando a gente, uma forma também da gente não conseguir é copiar esse DOI aqui do artigo e vir numa página que chama essa aqui, ó. Deixa eu mostrar essa aqui. Essa página aqui, que é o SCIUB, e aqui colocar o DOI e procurar. Ele me traz a chamado, mas em russo. O texto completo desse artigo ainda não está na minha base de dados. Então, esse texto, como é um texto recente, ele ainda não tem acesso. Mas vamos ver se eu acho um outro texto, porque esse aqui é de 2023. Então, artigos mais recentes são mais difíceis de serem encontrados. Vamos pegar bastante coisa aberta, de acesso aberto.
Deixa eu botar aqui, parentalidade. Vocês estão naquela página, eu sei, mas eu tô querendo achar alguma coisa fechada, mas não tá dando. Hã, vamos ver. Não achei. Todos que eu estou achando aqui têm acesso aberto. Mas esse site aqui, se você coloca o DOI ou o link do artigo, você pesquisa e verifica se ele tem disponível. Tem muitos artigos que lá cobram, aqui você consegue disponibilizar, tá? Foram alunos que me ensinaram isso. E então tá, e vamos agora lá, então do portal CAPES é isso. Então esse portal CAPES ele tem coisas do mundo inteiro indexado. As mais atuais, algumas são de acesso restrito, teria que ser pago. Dá para tentar por aquela plataforma, mas se não consegue, a gente tem que passar para outro, como diz, né? Não tem como usar daí. Mas também posso estar indo numa biblioteca de uma universidade que oferta, e nessa biblioteca eu posso, mesmo sendo externo a ela, eu posso fazer a busca e a pesquisa. Então, isso é possível também, tá? Agora, quando eu era aluna da Faculdade Federal, eu tinha esse acesso no meu computador, que chama-se acesso remoto. Mas hoje em dia não é mais assim. Então, aqui a gente tem. O que que eu abri? Aí eu abri o meu Drive. Eu abri meu Drive. Google Acadêmico. Então, aqui a gente tem o Google Acadêmico, né? Esse Google Acadêmico, qual é a primeira coisa? Eu uso uma palavra-chave para buscar. Pode ser estilos parentais, pode ser várias coisas, né? Então, aqui estilos parentais. Aqui nesse cantinho, vocês estão vendo as datas aqui? Eu vou clicar desde 2021, porque se eu botar qualquer momento, ele vai me trazer coisas de 2009, 2000, 1995, 1995, ou seja, muita coisa mudou na forma de enxergar e visualizar. Então, quando eu boto aqui desde 2021, eu trago trabalhos mais atuais sobre a parentalidade. Vamos ver. Aqui tem um artigo completo, ó, disponível, né? Então, aqui estão os artigos. Quantas páginas tem esse artigo? 7 páginas, que pequenininho. Vamos ver agora aqui. Aqui. Agora, vamos aplicar um pouquinho. Vamos botar aqui parentalidade. Eu vou pesquisar os 3 modelos de artigo que a gente viu lá, né? A gente trabalhou com o artigo de revisão teórica, né? Então, se eu botar aqui tem uma parentalidade, carreira científica, o impacto não é o mesmo para todos. Eu vou abrir, tá lá no Cielo, né? Lembrando, aqui no Cielo, eu tenho a referência, Vancouver e APA. Aí eu vou lá e peço a ABNT. E aí ele me traz aqui a referência prontinha da ABNT. Então, esse artigo aqui, ó, movimento de ciência, maternidade diversas, desafios e referências, ó. Ele é um artigo pequeno, mas ele não tem dados coletados, ele é só uma discussão teórica sobre uma temática, tá? Então, é um artigo Serviço de Saúde Epidemiológica, né? É um artigo de revisão teórica sobre matemática. Vamos ver outro aqui. Narrar, ser mãe, ser pai. Esse é um livro. Ó. Esse é muitos livros aqui no Google Books, no Google Livros, Google Books, tem muitos livros disponibilizados, vários capítulos, alguns integrais e alguns parcialmente. Parcialmente dá de usar, tá, gente? Às vezes tem o capítulo que a gente quer, vale a pena, pode referenciar e tudo, porque vale a pena a gente usar. Esse é um livro também. Relações de parentalidade e funções executivas, uma revisão sistemática. Esse é o segundo artigo, um de revisão teórica, onde eu falo de autores discutindo uma temática. Esse aqui, a princípio, é um artigo de revisão sistemática. O que que é um artigo de revisão sistemática? Vamos ver aqui, ó. Aqui. Então, resumo, né?
A presente revisão sistemática investigou a posição científica a respeito da relação entre práticas parentais e funções executivas de crianças com desenvolvimento típico, de 0 a 13 anos. Foram realizadas buscas no Google Acadêmico, Psiconet, PubMed, Cielo, considerando artigos publicados entre 2008 e 2018, em português, inglês e espanhol. Um total de 668 arquivos foram encontrados e após etapas de triagem, elegibilidade e seleção, foram incluídos 37. E aí ele vai fazendo toda a descrição do que ele foi, né, os cuidados, o que surgiu, orientações para estudos futuros serão apresentados. Então, esse artigo de revisão sistemática, ele fala, né, ele traz uma teoria antes, uma discussão, mas o método dele passa bem por esse processo de levantamento, né? Então, ele vai explicar as bases de dados que ele usou, como é que ele fez, né? Então, aqui ele classificando os periódicos, né? Como é que ele fez a delimitação, quantos deixaram de saíram, porque estava duplicado, ou não tinha a ver com o objetivo, 257, e aqui todo o passo a passo até chegar aos 37 artigos, tá? Depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E o outro que a gente tem é... Esse aqui, vamos ver se é um empírico. Parentalidade positiva. Aqui ó, tá vendo, ó? Esse aqui, como que eu sei que é empírico? Porque ele teve o quê? Coleta, e não foi documentos, ó. Ele está falando da família, o estudo pretendeu analisar a associação entre dimensões da parentalidade positiva, a coparentalidade e o desenvolvimento socioemocional de crianças de 12 de 12 a 36 meses, então são bebês. Para escolha de dados, utilizou os questionários de dados sociodemográficos, a escala de parentalidade positiva, a escala de coparentalidade, a escala de desenvolvimento socioemocional, preenchidos pelos pais em suporte de papel. Participaram 345 crianças, com idades entre 10 e 35 meses. As mães das que as crianças tinham média de 34 anos, e aqui dele descreve o que os resultados mostraram. Além disso, exige uma relação fraca, as dimensões de comparabilidade não apresentam correlações estatisticamente significativas com o desenvolvimento socioemocional. Então, eu tenho dados coletados. Então, aqui eu tenho um exemplo de artigo empírico. Então, gente, essa primeira etapa do vídeo foi mais essa entrada nessas bases de dados, como que a gente pode transitar. Para mim, são as melhores. Você usando essas bases de dados, você já tem um bom material de qualidade, sabendo colocar a atualização dos últimos 5 anos, você vai ter um trabalho excelente. Até mais.